Olá, pessoal. É muito bom estarmos aqui. Eu considero uma bênção do nosso Pai Celestial de poder se reunir, compartilhar a palavra. Agradeço muito a Deus por esse momento. E hoje, no nosso Conversa Espiritual, nós vamos meditar no seguinte assunto: é verdade que estão fazendo comércio de mim? Vamos começar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aqui, esse texto, nós estamos contemplando o fim do diabo. O que será que vai acontecer com o diabo? Está aqui escrito: Deus vai lançar ele no lago de fogo e enxofre. E ele não estará sozinho nesse lugar de sofrimento, de angústias. A besta e o falso profeta estarão juntos. No momento, o diabo está ativo aqui no planeta Terra. Ele está agindo e operando. E a besta e o falso profeta ainda não apareceram no cenário mundial. Eles ainda vão surgir por aí. Possivelmente a gente possa reconhecê-los se estivermos vivos, né, quando eles começarem a operar. E eu estive pensando muito a respeito de Satanás, do diabo. Por que ele se tornou este ser que nós chamamos de Satanás? Ele não tinha a menor necessidade de fazer isso. Ele podia escolher um outro caminho, ele não tinha motivos para entrar nessa de ser o Satanás, de ser o diabo. Ele foi criado por Deus de uma maneira maravilhosa. E ele foi criado para ficar na presença gloriosa de Deus eternamente, viver nas regiões celestiais de modo perfeito, maravilhoso, glorioso. Porém, ele resolveu fazer coisas que tiraram ele dessa maravilhosa posição que ele se encontrava. Então, nós vamos conhecer um pouco da história deste ser impressionante, que hoje nós conhecemos como o diabo. Porém, ele nem sempre foi assim. Há muito tempo atrás, quando não existia o planeta Terra, não existia os habitantes da Terra, a história do universo ela se desenrolava, ela se desenvolvia lá nas regiões celestiais. E nessa época, lá nas regiões celestiais, Deus começou a sua criação eterna, dos seres eternos. Então Deus criou os anjos, os querubins, os serafins. Deus criou os moradores das regiões celestiais e também criou as moradas celestiais. Deus fez a criação desse mundo espiritual, que é invisível para nós, mas ele é uma realidade, porque ele, de fato, existe. E entre todos os seres que Deus criou, nas regiões celestiais, Deus criou um querubim ungido por ele, chamado o querubim da guarda. Um querubim foi criado assim de uma maneira especial por Deus. Vamos ler um pouquinho da história dele, que está aqui no livro de Ezequiel 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus. Agora começa a narrativa. Olha só. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante. O
berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, disse Deus. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, e perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Só aqui nessa primeira definição sobre ele, esse querubim, ele era assim o exemplo de perfeição lá nas regiões celestiais. Todos os outros seres admiravam ele, porque ele era formoso, era cheio de sabedoria, ele era brilhante. E ele vivia no Monte Santo de Deus, no Jardim do Éden. Aqui na Terra teve um Jardim do Éden, mas esse Jardim do Éden é eterno, o Jardim do Éden celestial. E ele se vestia com pedras preciosas. Não assim uma pedrinha do lado da outra, eram vestimentas com pedras preciosas. Ele brilhava. E até nas regiões celestiais tem lugares diferentes dos outros. Aqui esse querubim ungido, ele andava no brilho das pedras. Era tudo especial para ele. E ele era o querubim da guarda ungido. Tinha lá suas funções, seu trabalho, seu poder, sua glória. E ele, por muitos séculos e séculos, esse querubim ungido, ele agiu com perfeição. Foi obediente a Deus, seguiu as regras eternas e celestiais que Deus determinou. Ele era perfeito em todos os seus caminhos. Aí, essa narrativa entra num pequeno detalhe. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade entrou no coração desse querubim maravilhoso. Ele se corrompeu. O pecado entrou no coração deste ser celestial, eterno e glorioso que ele era. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Olha só, esse querubim ungido, ele era tão formoso, tão celebrado nas regiões celestiais, ele era cheio de resplendor, de brilho, de formosura, cheio de sabedoria. Foi justamente esses atributos maravilhosos que Deus deu para ele, de formosura, de brilhar, que começou a corromper o coração dele. Ele começou a pensar o seguinte: eu não quero só isso para mim, eu quero ser igual a Deus. Ele desejou se sentar no trono do Altíssimo. Essa narrativa está no outro profeta, no Isaías. Ele desejou isso em seu coração, ser igual a Deus, subir no monte de Deus e se sentar no lugar onde Deus estava sentado. Ele queria muita glória, muito mais glória para si. E ele começou a fazer um comércio, multiplicar um comércio violento e agressivo lá nas regiões celestiais. Porque ele começou a promover uma rebelião. Ele começou a recrutar querubins, anjos, serafins para estarem com ele, para se rebelarem, para que ele pudesse atingir o seu objetivo de sentar no trono de Deus. E aí ele se tornou agressivo com quem não queria segui-lo, e naturalmente lá ele ofereceu favores de mais poder, né? Mais lugares maravilhosos para quem apoiasse ele. O que aconteceu? Deus expulsou ele lá das regiões celestiais, junto com mais uma série de anjos que vieram residir aqui pelos ares, e ele decaiu, perdeu seu brilho, perdeu seu poder, mas não perdeu totalmente. Ele ainda mantém muito do seu poder e muito do seu brilho. Esse querubim tão maravilhoso,
se transformando no que a gente conhece hoje por Satanás, diabo, adversário, inimigo de Deus. E agora ele é contra Deus e ele é contra nós. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, Satanás agiu contra Adão e Eva, seres criados por Deus, para que eles pecassem contra Deus. E eles pecaram, por isso o pecado entrou no mundo. Lá, Jesus, quando estava no deserto por 40 dias, orando e jejuando, Satanás foi lá para tentar Jesus, para ele desistir do plano de salvação. E hoje, ele age contra nós. Olha aqui o que o apóstolo nos diz. Vamos aprender com os apóstolos hoje. O apóstolo Pedro diz assim, ó, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele está agindo hoje contra nós para nos devorar. Como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio dos falsos apóstolos, por meio dos falsos profetas e por meio dos falsos mestres. São os mestres da falsidade dos nossos dias que estão a serviço de Satanás. Olha que interessante aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Aqui é mais um apóstolo nos orientando. O apóstolo Paulo agora. Olha o que ele diz. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que Satanás se transforma em anjo de luz. Muitas visões que muitos dizem ter, muitos que creem no Senhor Jesus, algumas experiências espirituais diferentes, são produzidas pelo anjo de luz, pelo próprio diabo. Muitas vezes a gente consegue discernir, outras vezes não. E aqui o apóstolo Paulo está falando que existem falsos apóstolos que são obreiros fraudulentos, quer dizer, eles não ensinam a verdade, eles ensinam o engano. Só que eles não se apresentam como obreiros do diabo, eles se apresentam como ministros de justiça, como apóstolos de Cristo. Andam com a Bíblia na mão, falam sobre Jesus, porém eles não estão ensinando a verdade. São apóstolos enganadores. Por isso que nós precisamos orar. Pai eterno, nos dá a revelação, me mostra se eu estou num ambiente onde é um falso apóstolo que está ministrando, para que a gente possa ficar livre de absorver ensinamentos de maus apóstolos. É como está escrito em João 10. Satanás também é chamado de o ladrão. E o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. O diabo veio roubar o quê? A nossa paz e as boas intenções do nosso coração em relação ao Pai Celestial. Ele vem matar o quê? O interesse de nós sermos puros, santos na presença de Deus. E vem destruir o quê? A nossa fé e o nosso interesse pelas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E como é que ele faz isso? Vamos ler aqui mais um apóstolo, novamente, o apóstolo Pedro. 2 Pedro 2. Aqui a orientação está bem clara para nós. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Os falsos mestres, eles ensinam o que se chama de heresias, que são ensinamentos contrários à Bíblia. São ensinamentos contrários ao que a palavra de Deus ensina. Eles são falsos mestres. E eles estão aonde? Onde é que será que os falsos mestres estão?
no mesmo lugar que estavam aqui, quando o apóstolo Pedro ainda estava vivo aqui na terra, no meio da igreja. Os falsos mestres estão na sua congregação, em conferências, falando, dando palestras, aí pela internet. Os falsos mestres estão agindo, estão ensinando no meio da igreja, assim como os falsos apóstolos, assim como os falsos profetas. Tudo que aconteceu lá naquele tempo, que o apóstolo Paulo estava vivo, o apóstolo Pedro estava vivo, o apóstolo João estava vivo, que eles alertaram, tem vários alertas na Bíblia sobre isso, está acontecendo a mesma coisa hoje. Hoje é comum a gente ouvir, eu já ouvi várias vezes, creio que você também, coisas mais ou menos assim, ó. Olha só como age aquele apóstolo, olha só o que aquele apóstolo está fazendo. Olha só o que disse aquele pastor. Olha como os crentes estão. Hoje vale tudo, não existe mais fidelidade a Deus, ninguém quer saber de santidade, de pureza, cada um faz o que quer. Eu já ouvi várias vezes isso. E isso é um efeito do trabalho dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, que estão ensinando várias coisas que estão produzindo esse resultado na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Ensinamentos dos falsos mestres. É muito perigoso a gente ser orientado, receber ensinamentos de um falso mestre. Pode ser que a gente não perceba e aquilo acaba entrando dentro de nós. Precisamos realmente orar. Oh, Deus, me mostra se eu tenho em mim algum ensinamento de um falso mestre que eu não estou me dando conta. E aqui, o apóstolo Pedro nos dá mais uma pincelada no versículo 3. Olha só. Também, movidos por avareza, farão comércio de vocês, com palavras fictícias. Eles estão fazendo comércio de nós com palavras irreais, palavras fictícias, fantasias. E esses falsos mestres, eles são avarentos, isto é, eles amam o dinheiro, amam os bens materiais. Inclusive, eles estão envolvidos muito nessa atividade relacionada a dinheiro. E eles fazem promessas de grandes bênçãos. Bênçãos que logo chegarão na sua vida. Cria assim no teu coração esperança, ilusão de que você vai ser abençoado, de que tua vida vai mudar. Tem todo um discurso nessa direção. E você acredita e fica preso nessa teia de ilusões e continua até alimentando o falso mestre, ouvindo ele, aprendendo com ele. E até o fato de ouvir falsos mestres produz em nós o quê? Um desejo por essas bênçãos fáceis que vão cair do céu. A gente começa a desejar essas bênçãos, já começa a sonhar com essas bênçãos, imaginar com tantas bênçãos maravilhosas que vai transformar a nossa vida. E já está chegando. Esses falsos mestres, falsos apóstolos, eles recebem uma boa paga por isso. Eles ganham muito dinheiro com isso. É o salário que Satanás dá para eles. Porque eles são ministros de Satanás. Eles estão a serviço de Satanás. Então, eles, até certo ponto, estão sendo muito bem-sucedidos. E aquilo que está escrito ali, em 1 João 3, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós temos que destruir as obras do diabo na nossa vida, permitir que o Filho de Deus, Jesus, destrua ilusões na nossa mente, no nosso coração, que são frutos das obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo em nossas vidas, para destruir o efeito desses ensinamentos dos falsos mestres. Então, os falsos mestres, os falsos apóstolos e os falsos profetas estão fazendo comércio de nós de várias maneiras. Podemos estar trabalhando para eles em congregações, em congressos, em conferências, pensando que estamos servindo ao Senhor Jesus, o nosso Rei eterno, estamos ocupando o nosso tempo com eles, porque a gente não percebe, não é tão fácil assim perceber esses falsos, esse grupo de falsidade que anda por aí. E um dos elementos muito sérios e
e importantes desse movimento dos falsos mestres é relacionada a dinheiro. Naquela época lá do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, eles já eram apóstolos, mestres falsos em busca de lucro e também em busca de desviar as pessoas dos caminhos do Senhor. Agora é a mesma coisa, o efeito é nos desviar da santidade, da pureza dos caminhos do Senhor e obterem lucro conosco, porque eles fazem comércio de nós. Nós somos a mercadoria deles. Então, essa presença do dinheiro está muito marcante hoje em dia. E os falsos mestres, profetas, apóstolos estão todos envolvidos nisso. Por um lado, quem é que não gosta de dinheiro? Eu separei alguns exemplos aqui, simples, que você já conhece. Porém, existem 1 milhão de exemplos, no qual os falsos mestres atuam, operam, em função de tirar o nosso dinheiro e tirar os nossos bens. Uns exemplos simples aqui, de maneiras estranhas das pessoas sugerirem ofertas e pedirem dinheiro. Eu vi um líder evangélico dizendo assim: primeiro, você dá o dízimo. Isso é obrigação, né? Segundo, você separa uma oferta para Deus. Terceiro, você separa uma oferta especial. Deus é Deus. Você ama Deus. Quarto, você separa uma oferta sacrificial para demonstrar o teu amor para Deus. Para garantir a bênção mesmo, sabe? Essa aí garante toda a bênção. E nós acreditamos nisso. Isso tem um nome. Isso se chama exploração. É o que os falsos mestres fazem. Eles são habilidosos. Eles são falsos. Mas eles são mestres. Satanás não usa qualquer um no serviço dele. Entendeu? Você não vai identificar falso mestre, falso apóstolo assim no primeiro olhar, não. Olha um outro exemplo aqui. Quero que 30 pessoas venham aqui, agora, trazendo uma oferta de R$ 300. Não é 310 não, hein? É R$ 300. Deus está vendo. Deus está anotando o seu nome lá nos céus. Antes que você se levante da cadeira, que ele já sabe que você vai se levantar, teu nome já está anotado para a bênção cair sobre a tua vida, para a bênção reinar na vida da tua família. E atenção, a porta da bênção vai fechar. 30 pessoas. Nós caímos nessa. A gente se engana. Mas é impressionante isso. Só nesse estilo tem várias variações. Tem uma também que é boa. Dê uma oferta de confiança para Deus. Para Deus. Dá tudo que você tem. Dá tudo que você tem no bolso. Dá tudo que você tem na conta bancária. Um compromisso de poder com a bênção de Deus. E com Deus é assim, ó. Ou dá tudo ou não dá nada. Ou você confia ou você perde a bênção. Oferta de confiança. Está aberto. Traz aqui no altar. Traz agora no altar. Vem correndo. Mais uma. Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Você quer mesmo ser abençoado? Será que você crê no mesmo Deus que eu creio? Vai ser botado à prova. Deus está vendo onde está o seu coração. Você quer ser abençoado? Aqui está o altar da bênção. Você quer ter um aumento de salário expressivo na tua vida? Vou te contar um segredo. Pega no final do mês todo o teu salário. Traz aqui de oferta no altar. E espera para ver o que vai acontecer. Você quer um apartamento? Comprar um apartamento? Comprar uma casa? Pois pega um aluguel que tu paga por mês. Traz aqui durante alguns meses aqui no altar.
E logo, logo, tu vai ver se concretizar o teu desejo. Você quer um carro novo, tinindo, saindo da loja, 0 quilômetros? Traz aqui no altar o teu carro usado. Dá para Deus o teu carro usado. É dando que se recebe. Você quer uma casa maior? Sua família aumentou? Quer uma casa mais confortável? Dê a sua casa atual que você está morando. Traz aqui no altar, que Deus vai te abençoar com uma casa maravilhosa. Aqui é o altar da bênção. Confia. Mas tem uma coisa, ó. Tá duvidando? Não traz, não traz, não traz. Tá duvidando, não. Tem que trazer com fé. E Deus vai honrar a tua fé. E eles estão fazendo comércio de nós. Se é que deu para perceber. Na Bíblia, que é a nossa palavra de Deus, não existe nada parecido com isso. Existem sim orientações sobre o dízimo, existe orientações sobre oferta, existe orientação sobre ajudar os pobres, mas tudo muito equilibrado, tudo com um critério divino de paz. Quando a gente conhece a verdade do ensino da palavra de Deus, a verdade nos liberta. Foi o que Jesus falou. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Esses falsos mestres são movidos pela avareza, né? Aquele desejo intenso por dinheiro, aquele desejo por bens materiais. E eles estão fazendo comércio de nós, tirando o nosso dinheiro, tirando nossos bens, manipulando a nossa cabeça, a nossa mente, nossas emoções. E às vezes a gente fica até com medo de não dar, porque nós vamos estar pecando contra Deus. Eles usam também muito medo. É uma manipulação inteligente, porque eles são falsos, mas eles são mestres. E essas pessoas estão aí, eles usam a Bíblia, recitam textos das Escrituras. É como o apóstolo Paulo falou, eles são fraudulentos, mentirosos, mas eles se apresentam como ministros de Cristo. A capa deles, maneira de falar, maneira de vestir, todo estilo, eles se apresentam como ministros de Cristo. Vai caber a nós decidirmos se vamos confiar no Pai Celestial ou se vamos continuar sendo conduzidos pelos falsos mestres. Porque olha só, se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. E conhecer a verdade sobre o quê? Sobre como se relacionar melhor com Deus, como conhecer mais a pessoa de Jesus, como experimentar a presença maravilhosa do Espírito Santo que habita em nós, aprender como é que funciona a nossa salvação e aprender sobre prosperidade segundo as Escrituras ensinam, com a realidade de Deus, com aquilo que é verdade. Se nós aprendermos as verdades da palavra de Deus, a nossa fé vai estar fixada nas verdades da palavra de Deus. Se nós continuamos dando ouvido aos falsos mestres, que ensinam enganos, a nossa fé vai estar firmada em enganos. É por isso que nós precisamos ouvir as verdades por meio dos verdadeiros apóstolos. É Jesus quem concede o dom de apóstolo, para edificação dos irmãos, para edificação da igreja. E é Jesus quem concede o dom de mestre, para que a pessoa ensine a verdade. E é Jesus quem concede o dom de profeta, para que aquele profeta profetize as verdades de Deus, sem exageros, sem fantasias, sem... Esses dons pertencem a Jesus, para que aqueles que são os verdadeiros ministros de Cristo sejam envolvidos com a edificação da igreja, com a pureza, com a santidade, com a vontade de Deus. Agora, os ministros, os dons que o diabo concede à pessoa, usando uns como apóstolos, outros como profetas e usando outros como mestres,
essas pessoas, o poder delas emanam do diabo. O diabo usa essas pessoas para nos enganar, nos desviar. Por isso que nós temos que ser firmes no Senhor. E espero que a partir de agora a gente possa, sim, compreender melhor os movimentos dos falsos mestres. Podemos até encerrar esse vídeo fazendo uma oração bem assim, diante do Senhor. Pai Celestial, sabemos que hoje existem muitos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Queremos te pedir, Pai, uma bênção especial para nossas vidas. Caso eu tenha algum engano dentro de mim, alguma mentira que eu aprendi com algum desses, com algum falso mestre, quero te pedir, Pai, que tu destrua essa mentira dentro de mim. Tu derrame luz, Pai, no meu coração para que eu enxergue a verdade, para que eu possa seguir com firmeza o Senhor Jesus, para que eu possa confiar em Ti, Pai amado. Me mostra, Pai, algum engano do meu coração. Me mostra mesmo, Pai. Te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, desejo a todos um bom tempo de discernimento. Os nossos olhos se abram para a gente perceber o que realmente agrada ao nosso Deus. Como nos conduzirmos aqui na Terra e prosperarmos aqui na Terra de maneira sábia, de acordo com os princípios e ensinamentos do nosso Pai Celestial. Amém? Então, um abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo.